Invocando a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão ordinária realizada neste dia 5 de setembro de 2016. Cumprimentos nobres vereadores, funcionários desta casa, público que nos honra com suas presenças e os internautas. Convido a todos para de pé ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro. Neste momento, convido o pastor Rudolf Rabet e Giovanildo Vitali para que concedam um momento de oração. Desculpa. Às vezes a gente está com a arma na mão e esquece de apertar o gatilho, né? Então, eu quero falar com vocês hoje à tarde sobre uma temática: contrariar. Seu pai nunca o havia contrariado. Isso é uma passagem bíblica. E você sabe de quem? Do grande rei Davi. Essa passagem bíblica nós encontramos em 1 Reis 1, verso 6. Essas palavras foram escritas quando ele estava vivendo os seus últimos dias de mandato, ou também da sua vida. Ele obteve vitórias e mais vitórias como rei.
vencendo inimigos e mais inimigos. Mas ele tinha um inimigo que era maior do que todos os demais inimigos, era a própria vida. Na sua própria vida, ele teve fracassos. E sabe em relação a quem? A sua família. Ele teve problemas seríssimos com a sua família. Tudo tem iniciado quando ele teve um caso extraconjugal. Os seus soldados estavam em guerra e ele ficou tediamente em casa, andando pelo teto da sua casa, quando ele viu lá embaixo uma mulher bonita tomando banho. Ele a mandou buscar e teve um caso com ela e ela engravidou. Depois o susto foi grande, muito grande. Ele queria ocultar o caso, imagina, rei. E agora a vizinha dele, grávida dele, e ele fez de tudo para esconder, mas não teve sucesso. Então, por último, ele mandou o marido dessa mulher, ele estava na guerra, mandou ele colocar ele em frente onde a batalha era mais dura. E lá ele morreu. Então, aparentemente, ele teve a felicidade de buscá-la para casa sem que alguém observasse isso. Mas sempre alguém nos vê. E sabe quem é aquele que sempre nos vê? É Deus. E aqui a Bíblia diz, nesse verso antes, porém isso que Davi fizera foi mal aos olhos de Deus. E em seguida ele disse, Deus disse, pois agora jamais se separar a espada da tua casa, porquanto me deprovaste. Eis que da tua própria casa suscitarei pessoas contra ti. Por um ato errado na vida, Deus agiu de uma forma bastante dura na vida dele. Ele tinha em si um apego a mulheres. Com isso teve outros filhos, e nós sabemos que com uma mulher já é difícil ter filhos, a gente fala numa separação quando dois se casam de novo, meus filhos, teus filhos e os nossos filhos, né? Geralmente a situação já complica nessa situação, nesse caso. Aqui não era muito diferente. E quando ele já era um homem de idade, dois de seus filhos se aproveitaram e queriam se colocar como rei. Um deles foi Absalão e o segundo Adonias. O primeiro morreu na batalha. Aliás, o próprio Davi teve que fugir do seu filho Absalão. E então, quando os soldados dele de Absalão se encontraram, Absalão foi morto. O segundo Adonias, bem mais tarde, bem mais jovem, usou a mesma astúcia do primeiro, porém um pouco diferente. Embora tivesse direito a ser talvez uma parte do reino, porém o pai ainda estava vivo. E surgiu a pergunta, o que levou Adonias a apoderar-se do trono do seu pai antes do tempo? E aqui entra o texto que eu abordei. Seu pai nunca o havia contrariado. Nós somos pais. Ou alguém não é pai daqui? Todos nós somos pais. Esse jovem também? Ela também, eu sei, somos pais. E amados, quantos fracassos na vida dos pais. Quantos fracassos. A gente dizia lá no passado era assim, mas hoje é diferente. É verdade. A gente diz, lá foi, meu pai batia, eu não posso mais bater. Talvez é verdade, mas também temos que repreender. Se ele diz que nunca o havia repreendido, isso já não vem de hoje. Davi já fez isso. Nunca o contrariou. Até parece, mas eu quero colocar algumas coisas aqui, amados. Sabe, nossa época de verdade é diferente. Os pais estão
demasiadamente envolvidos no trabalho, estudos e outras atividades fora da família. Vocês sabem isso muito bem. Por vezes, não levam uma vida digna a ser imitada. Isso também é uma realidade. Por vezes, os pais não têm a coragem de repreender o filho. Por vezes, não têm a coragem de dizer, filho, não faça isso. Por vezes, são capazes de dizer, os filhos de hoje são diferentes, são assim mesmo. Não concordo. Por vezes, são capazes de dizer, de não ter a coragem de ter um tempo para o filho, sentar com o filho, brincar com o filho. Mais tarde vem o susto, a moça leviana sendo assediada, o rapaz na droga, e outros envolvimentos. Os filhos saem da casa, não falam para onde vão, reclamam, xingam, cobram, batem a porta. Quando voltam, deixam rastros. Volto a dizer, por vezes não levam uma vida digna de ser imitada. Nós, pais, estamos sendo questionados sobre o nosso posicionamento em relação aos filhos. Eu tenho 3, claro, todos grandes. Deus nos deu a felicidade de serem bem-sucedidos. Porém, uma das coisas mais difíceis para um pai é dizer, filho, eu errei. Não sei se vocês já falaram isso para o seu filho. Eu errei. Nenhum pai fez tudo certo na vida. Nenhum pai é tão digno de não ter chegado um momento, ter passado um momento no qual ele deveria dizer, eu errei. Essa falta de coragem de admitir erros, não raras vezes deixa os filhos rebeldes, porque eles veem o nosso erro. Eles sabem quando nós erramos. Eles sabem o que poderia ser diferente. Normalmente os filhos não esperam um pai perfeito, não. Mas alguém que tenha coragem de reconhecer o erro. Eu tenho que trazer uma pequena confissão a vocês. Um dia nossos filhos, 2 dos casados, já casados, me chamaram para um quarto e fecharam a porta e disseram, pai, nós te admiramos. Nós sabemos tudo o que você faz e quanto você faz. Porém, uma coisa nós temos que dizer hoje. Você teve tempo para todos, mas muito pouco para nós. Foi esse o caso de Davi. Eu chorei naquela noite, e chorei muito. Eu pedi humildemente perdão aos meus filhos. E a mais nova não estava junto. Eu pedi perdão para ela também. Amados, tenham a coragem de dizer aos seus filhos, eu errei, quando isso acontecer. E com certeza todos nós temos deixado também de contrariar uma vez aos nossos filhos. O que quer dizer isso? Contrariar também quer dizer, filho, você errou. Também dizer, eu esperei uma outra coisa. Também ter um comportamento diferente. Um pai que nunca diz não ao filho, um dia pode correr o sério risco de ser colocado fora de casa. Foi isso que aconteceu com Davi, quando ele teve que fugir. E aquele filho, o primeiro filho, Absalão, ele teve coragem de transar com as concubinas do pai. Porque um pai nunca o contrariou. Ser bom pai não significa sempre fazer a vontade dos filhos, jamais. Mas ensiná-los a receber tudo da mão de Deus e também ensiná-los que nós erramos na vida. Eles também têm que aprender de fazer as coisas na hora certa, se comportar na hora certa. Manter a paz é importante, mesmo que contraria a vida dos filhos.
A repreensão nunca faz mal para um filho. Ao contrário, ela faz bem para um filho. Sabe, naquele momento, a situação entre nós, entre nossos filhos, melhorou. Os filhos atenderam o meu perdão, o meu pedido, meu perdão. Eles me perdoaram e foi a melhor coisa que eu pude fazer para os meus filhos. E todos eles estão longe. Mas não passa uma semana que não tem alguém que liga. Pai, como você está? Mãe, como você está? E nós falamos muito tempo. Mas eu peço a vocês, deem uma vez uma olhada também para dentro da vossa família, o comportamento também em relação aos filhos, onde eu talvez errei. E nós temos que ter a coragem de dizer, perdão. Não é fraqueza humana, se nós falamos isso. Ao contrário, é dignidade nossa. Eu desejo isso a vocês. Desculpe eu ter falado dessa forma, mas é o texto que me caiu em vista. Amém? Eu convido agora o pastor Giva a orar conosco. Boa tarde a todos. Que Deus venha nos abençoar. Algum pedido de oração nessa tarde? Que Deus nos dê saúde e sabedoria para enfrentar essa campanha que nós temos aqui, diversos vereadores, para que se respeitamos uns aos outros, que eu acho que isso é muito importante. Pastor Rudy, pastor Genivaldo, eu gostaria de pedir uma oração para minha mãe que está internada aqui no nosso hospital Maria Auxiliadora, Dona Carmela de Oliveira. Eu queria também pedir para o meu irmão que estava fazendo tratamento de saúde sobre dependência de álcool e saiu uns dias e voltou a beber. Que a gente possa novamente levá-lo de volta para um tratamento. Então vamos orar a Deus então. Senhor Deus e Pai, nós colocamos diante de Ti, Senhor, este momento oportuno de falar contigo e colocar, Senhor, principalmente essa campanha eleitoral que possa ter um trajeto bom, abençoado, e que haja, Senhor, amizade entre todos, e que eles todos possam se comportar como seres humanos. E diante de Ti, Pai, nada passa despercebido de Teus olhos. A Tua palavra diz que o Senhor conhece os segredos do coração do homem. Por isso, Senhor, traça, Senhor, e de abençoar cada um, Senhor, essa campanha sirva de exemplo para todos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Também nós colocamos diante de Ti a vida da Carmela, que ela possa ser abençoada, o irmão do Nelson, que seja abençoado, que ele possa ser trazido de volta para a sociedade, abençoado, livre dos problemas, dos vícios, e que neste momento, não somente aqui na Câmara de Vereadores, mas toda a administração desta cidade, do município, as autoridades sejam abençoadas em nome de Jesus Cristo. Nós te agradecemos por esta oportunidade e declaramos este momento um momento abençoado e que todos sejam abençoados em nome de Jesus Cristo e que cada família aqui representada, ela receba a bênção do Senhor neste momento. As pessoas estão ouvindo, eu agradeço a cada um que está aqui neste momento e que todos nós sejamos diante de Deus uma bênção, um motivo de alegria e não de tristeza, e que para todos vocês tenham uma semana abençoada e que Deus os acompanhe. Amém? Nosso muito obrigado, em nome de Jesus. Agradeço ao pastor Givanildo, ao pastor Rudy, por um momento tão importante para nossas vidas, uma oração. Prosseguindo com os trabalhos, passando a pauta do pequeno expediente, conforme cópia da ata da sessão ordinária anterior, entregue a cada um dos senhores vereadores, coloca a mesma em discussão. Não havendo a discussão, coloca a ata em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. A sequência, peço ao primeiro secretário Moacir dos Santos que faça a leitura das correspondências recebidas. Quero saudar o companheiro presidente, saudar os senhores vereadores, os funcionários da casa, saudar em especial e agradecer pastores Rudolfo e Givanildo, obrigado pelas orações, a nossa gente, orações aos nossos políticos, obrigado do fundo do coração. Saudar ao JB,
nossa rádio 107.9, e saudar o meu amigo Avelino Cipriani e os internautas que estão nos acompanhando em suas residências. Ofício circular número 024/2016, Rio do Sul, 9 de agosto de 2016. Prezado Senhor, desde 1966 a unidade tem muita história para contar. Uma instituição que veio com propósitos importantes: trazer educação de qualidade, desenvolver a região e, acima de tudo, transformar pessoas em líderes. É uma honra completar 50 anos e, mais do que isso, queremos compartilhar momentos vividos com quem é importante para nós, você. Dia 7 de julho, lançamos a revista comemorativa aos 50 anos da unidade. Aproveite a leitura. Professor Excelentíssimo Célio Simão Martingago, reitor da unidade. Mandou uma revista para a gente. Do Ministério da Educação. Comunicado 61873/2016, Brasília, 11 de agosto de 2016. Para a Prefeitura Municipal de Presidente Getúlio. Alimentação escolar, R$ 70,00. Alimentação escolar pré-escola, R$ 4.230. Alimentação escolar creche, R$ 12.140. Mais educação fundamental, R$ 1.176. Alimentação escolar, ensino fundamental, R$ 4.890. PENAT, R$ 4.641,62. PENAT, R$ 1.169,64. Do Ministério da Educação, comunicado 67595/2016, Brasília, 18 de agosto de 2016. Prefeitura Municipal de Presidente Getúlio. Cota, em 9 de 8 de 2016, R$ 57.740,38. Do Gabinete do Prefeito Municipal, ofício número 438/2016, Presidente Getúlio, 1º de setembro de 2016. Excelentíssimo Senhor Lenir Efting, digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Presidente Getúlio. Assunto: solicita audiência pública para apresentação e discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2017. Senhor Presidente e senhores vereadores, com os nossos cumprimentos dirigimos-nos a Vossa Excelência e a todos os senhores vereadores para solicitar que sejam disponibilizadas as instalações desta Igreja Casa Legislativa, objetivando a realização de audiência pública municipal para apresentação e discussão da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017. Outro sim, a presente solicitação faz-se necessário no dia 9 de setembro do corrente ano, sexta-feira, às 14 horas. Sendo que se apresenta para o momento, reiteramos os protestos de elevada estima e apreço. Atenciosamente, Nilson Francisco Stanzak, Prefeito Municipal. Era isso, senhor Presidente. Obrigado, Moacir. Ato contínuo, peço ao secretário que faça a leitura da justificativa do vereador Haroldo Schink da sua ausência na sessão do dia 22 de agosto. Presidente Getúlio, 22 de agosto de 2016. Ao excelentíssimo senhor Lenir Efting, muito digno Presidente da Câmara de Vereadores de Presidente Getúlio, Santa Catarina. Excelentíssimo senhor Presidente, pelo presente venho justificar minha ausência na sessão ordinária desta Igreja Câmara de Vereadores na sessão de data de 22 de agosto de 2016, que teve seu início às 17 horas, tendo em vista que me encontrava em Ibirama, Santa Catarina, em audiência na primeira vara da comarca de Ibirama, Santa Catarina, relativamente aos autos de número 03.525, 23/2016, 8.24.0141, autos nos quais me encontrava tempestivamente
constituído. Ocorre que a referida audiência se encontrava designada para as 15 horas, conforme se comprova com cópia do despacho judicial anexo folhas 36 e 38 dos referidos autos, sucedendo entretanto que a audiência somente restou realizada às 17 horas, por agenda sequencial do juízo, sendo impossível a audiência do signatário, que teve que permanecer no local. Comprovação com as cópias das folhas 54 dos autos inclusa, documento no qual está inserido o horário de 17 horas, horário da realização da audiência, com atraso do próprio juízo, que importou na minha permanência no fórum. Embora com deslocamento imediato após a audiência para Presidente Getúlio, Santa Catarina, e ainda enfrentando o trânsito intenso, cheguei na sede da Câmara de Vereadores às 17 horas e 30 minutos, sendo surpreendido que a sessão já havia se encerrado. Não houve, em nenhuma hipótese, de desídia ou culpa do vereador designatário, mas sim situações supervenientes que impediram que estivesse às 17 horas no local. Da mesma forma que não se esperava encerramento da sessão com apenas aproximadamente meia hora de atividades. Assim, requer seja a ausência considerada justificada pelas razões acima expostas, o que entende de justiça, sendo que se apresenta para o momento e no aguardo de acolhimento da justificativa apresento os protestos e considerações. Haroldo Schenck, vereador de Presidente Getúlio, Santa Catarina. Coloca a justificativa do vereador Haroldo Schenck em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovada por unanimidade. Na sequência, passando às explicações pessoais, concedo o uso da palavra ao vereador Alvelino Pereira. Cumprimentar o presidente, Silenoir Eft, nós vereadores, nosso funcionário Klaus, Matheus, nosso funcionário Sueli, nossos pastores, obrigado, Givanildo, pastor Rudy, nosso companheiro da nossa emissora 107, o Jota, e o meu xará Avelino. Eu só gostaria de parabenizar o senhor Rudy hoje pelo seu comentário, que eu acho que ele falou uma coisa muito importante, que tem um que não dorme, está sempre olhando o que nós fizemos aqui. A gente pensa que ninguém vê, mas ele vê, né? Então, parabéns, senhor Rudy. O senhor tocou fundo ali na família, que eu também sou muito família, o senhor sabe disso, né? Às vezes tem situações que... Mas o senhor tem toda a razão, a família tem que ter atenção também, né? E agradecer a vocês por sempre trazermos a palavra de Deus. Eu acho que isso vai dar força para nós também, todos os candidatos aqui, porque é uma batalha, não é mais cansativa, e que o Pai do Céu nos abençoe, né? Desejar a todos uma ótima semana e que fiquem todos com Deus. Obrigado. Obrigado, Lino. Com a palavra o vereador Antônio de Oliveira. Dispenso a palavra, senhor presidente. Obrigado, Antônio. Com a palavra o vereador Haroldo Schenck. Obrigado, Haroldo. Com a palavra o vereador Nelson Virtuoso. Obrigado, presidente. Cumprimento os nobres vereadores e os internautas que nos ouvem, as pessoas que nos assistem. Obrigado, pastor Raves, pastor Givanildo, JB e Abelino. Dizer para vocês que eu fiquei muito contente com a passagem da bíblica, né, de Davi, Absalão, né, e Urias era o marido da esposa que ele pegou como esposa. Então é assim, ó, Deus não dorme, né? Deus não dorme. Deus fica nos olhando, né?
E mesmo que a gente ache que está tudo certo, alguém está olhando para nossas atitudes, os nossos atos. E Davi achou que estava tudo certo. Mas essa passagem demonstra que a família é a base de tudo, é a base da sociedade, é a base, é a estrutura, na verdade, né? Então, parabéns por lembrar dessa passagem. Então, e lhe agradeço pelas palavras, né? E mais uma vez, sempre trazendo a palavra de Deus aqui, colocando passagens que realmente tocam cada um de nós, e quem ouve, muito obrigado, né? E que continue assim, trazendo belas passagens e nos fazendo sentir cada vez mais que nós somos importantes, mas que nós temos que valorizar um ao outro, principalmente a família. Obrigado. Eu também queria pedir para o presidente ou o líder do governo se sabem qual foi a empresa que ganhou para a licitação do asfalto, se quando é que vai começar, que o pessoal fica pedindo, né? Então, eu fiquei de perguntar na Câmara, ver se vocês sabem dizer quem ganhou, quando vai começar. Então, era isso daí. E desejar uma bela semana a todos, né? E com muita paz. Valeu. Obrigado, Nelson. Com a palavra, o vereador Moacir dos Santos. Senhor presidente, eu queria usar a palavra para falar do destaque que teve lá no Colégio Tancredo Neves, parabenizar a diretoria, parabenizar a Janete Mondini, né, pelo belo desfile e pela bela homenagem à Semana da Pátria naquele educandário. Parabéns a toda a equipe do Colégio Tancredo Neves. Também parabenizar a Ana e sua equipe, que organizou o café beneficente, né, e uma feira, eu acho que foi a primeira feira, né, onde eu fui até agraciado em ganhar um prêmio lá. Obrigado, parabéns, é uma bela iniciativa da Ana, que lidera, ajudando a Dornalda, que cuida dos cachorros aqui em Presidente Getúlio. Então a Ana é que está fazendo esse trabalho. E a gente foi lá e realmente foi uma feira e um café especial, foi show de bola. Também parabenizar os alunos da escola Cecília Ax, né? Os alunos que organizaram uma sopa, na qual, olha, fazia tempo que eu não comia uma sopa tão deliciosa, experimentei as 3 que tinha lá, todas as 3 foram show de bola. Então foi um final de semana com bastante atividade, bastante deslocamento, e realmente temos que agradecer a Deus que correu tudo a mil maravilhas, apesar que domingo não teve o desfile, mas dos Ceciliacs, mas agora vamos desfilar dia 7, esperamos que, acho que todos os vereadores também vão, né? Desejar a todos os colegas aqui presentes e os visitantes aqui uma ótima semana. Seria isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, Moacir. Com a palavra, o vereador Ernesto Avancini. Quero cumprimentar o nosso presidente, a todos os vereadores, aos funcionários da casa, ao público presente e aos pastores, né? Que sempre vem trazer essas palavras bonitas ali, né? Colocar na cabeça da gente coisas boas, né? E a gente agradece a presença deles ali, né? Que eles fazem sempre, todo mês, essa visita para nós aqui. E voluntariamente, né? Muito obrigado. A próxima vez que eles vão estar aqui vai ter alguns tristes e outros felizes, né? Então é bom que a próxima vez já é uma vez por mês. Eles estão vindo uma vez por mês, a próxima vez eles já, né? Então assim, ó, né? Eu acho que é muito importante que sempre continue, né? Vindo assim, que eu acho que essa casa até fica mais leve com a presença de vocês sempre aí. Quero parabenizar a Janete pela organização do desfile, né? Nunca vi tanta gente naquele desfile. Eu acho que por ser um desfile muito bonito, né? Atrai muitas pessoas. Aquilo lá estava cheio, estava bonito. Está de parabéns o Colégio Tancredo Neves, que
vale a pena ir assistir, né? Então, para o pessoal sair de casa, que nem filho não tenha, muita gente do pessoal que estava lá não tinha filho no colégio. Tem que ser bonito mesmo, senão não vai, né? Então tem que ser uma coisa que atrai mesmo. E também aproveitar para parabenizar a Ana pela organização, né, da feira lá no Rancho Alegre, que foi muito bonito, né? Foi um sucesso. Está de parabéns a Ana também. É isso que eu tenho a falar, quero desejar a todos uma boa semana, que estejam todos com Deus e muita saúde. Muito obrigado. Obrigado, Ernesto. Com a palavra, o vereador Sávio Batista. Dispensou a palavra, então, o momento da presidência. Primeiramente, quero agradecer ao nosso colega vereador Antônio de Oliveira pelo café que ele proporcionou a nós no dia de hoje, pelo seu aposento, e possa desfrutar por muitos anos esse benefício que ele conquistou com o seu trabalho ao longo de sua vida. Parabéns, Antônio, e sucesso para você. Também agradeço a presença dos pastores, que todo mês traz um momento de oração, uma palavra de fé e incentivo tão importante para nossas vidas. Referente à pavimentação asfáltica do bairro Pinheiro, teve essa semana a abertura da licitação. A empresa Cabroski ganhou a segunda parte do bairro Pinheiro, e na próxima semana, parece-me que dia 9 é assinada a ordem de serviço, que é o prazo de contestação. Daí de imediato ele começa. Não, a primeira parte ele acabou desistindo, e a Blumetera de Blumenau que vai executar essa parte lá. Também já está deve começar durante esta semana também. Então as empresas retiraram o processo judicial. Houve um pedido do prefeito para que eles retirassem, para que não ficasse esse imbróglio judicial para dar início e concluir essa obra tão importante. Também no dia 7 nós vamos ter a colocação das vigas sobre a ponte, na rua 1º de Maio. Então foi escolhido esse dia em função de ser um feriado e prejudicar menos as indústrias, em função de que tenha que ser desligada a energia elétrica para o lançamento das vigas, por causa da fiação elétrica que tem ao lado da ponte. Então a gente aguarda isso aí com ansiedade, que seja beneficiada aquela comunidade do bairro Pinheiro que tanto tempo está esperando por essa pavimentação asfáltica. Então seriam essas colocações. Também queria pedir ao nosso secretário Klaus que ele enviasse um ofício de condolências pela passagem do falecimento do professor Seu Vigno, da Unidade, que tanto contribuiu para que o campus da Unidade fosse instalado no nosso município, e uma pessoa tão dedicada e sempre atenciosa aos anseios e pleitos do nosso município. Então peço que envie um ofício à própria Unidade e também aos familiares do professor Vigan. Agradeço a presença de cada um de vocês e convido a todos para a próxima sessão ordinária, realizar-se no dia 12 de setembro, às 17 horas, nesta casa. Está encerrada a sessão.